A Justiça determinou a volta ao trabalho dos servidores municipais de Badibacite que haviam sido afastados por uma ordem judicial. O concurso estava suspenso por supostas irregularidades. E, pelo visto, agora teve uma reviravolta, Lari. Larissa Lima comigo aqui novamente. Conta pra gente o porquê dessa reviravolta toda e o que acontece a partir de agora, porque eu acho que tem muita gente, a população de Badibacite está sem entender nada, né? Lari, boa tarde para você mais uma vez. Oi, Josi. Boa tarde mais uma vez a você, a todos que acompanham o BG. Realmente, como você disse, uma novela muito extensa, né, que está ali, então, atingindo todos os moradores de Badibacite que têm visto essa história de perto envolvendo os concursos públicos na cidade, mais especificamente o do ano passado. Após o Ministério Público, então, investigar e conseguir ter acesso a várias denúncias e comprovar essas irregularidades, a Prefeitura, então, da cidade decretou anulamento, anulou, então, portanto, o concurso na semana passada. Porém, em cerca de uma semana depois, a Justiça então determinou que esses servidores fossem readmitidos. E hoje eles foram então para trabalhar normalmente. Porém, de acordo com alguns que conversaram com a nossa equipe, eles teriam sido ali impedidos, barrados de trabalhar e de desenvolver as suas funções. Uma das pessoas que nós conversamos foi a telefonista chamada Adriana. Ela é uma das 186 pessoas que estão sendo atingidas, né, por conta de todos esses problemas de irregularidades envolvendo esse concurso público. Ela conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes em relação à forma ali como foi tratada, né, mediante ao retorno das atividades. Vamos ouvi-la. A gente veio trabalhar e a gente está se sentindo acuado aqui dentro, a gente não consegue ficar. A gente recebeu agora, houve uma conversa que a gente vai receber um documento da prefeita para a gente ir embora. Entendeu? Que a gente não vai ficar porque ela não recebeu esse documento do juiz, esse mandato de segurança, para a gente ficar aqui para trabalhar. Então ela vai mandar a gente de volta para casa. Como que está sendo para você, né? Você já trabalhava em outro lugar e pediu demissão para vir, prestou o concurso, você é da cidade mesmo? Sim, trabalhava em outro lugar, prestei o concurso, sou da cidade, moro aqui há 30 anos, nunca imaginei que ia passar por tudo isso. Está sendo um transtorno para mim e para todos. Eu nunca imaginei que eu ia ver tanta gente sofrer, chorar, igual eu tenho visto nos últimos dias. Está sendo muito constrangedor, humilhante, para falar a palavra exata, humilhante. Esse cenário de incerteza atingiu não só a Adriana, mas também outros servidores que conversaram com a gente mais cedo, como por exemplo o fiscal de posturas Thiago, que ficou ali até um pouco nervoso, abalado em relação a isso tudo, porque precisou ir embora e não conseguiu desenvolver as atividades que, segundo ele, seria apenas para trabalhar. Josi, eles têm ali esse desejo de desempenhar as funções, porém estão enfrentando diversos transtornos. Em nota, o advogado que está representando os servidores afirmou à nossa equipe, então, que mesmo intimidada, ciente da liminar que determinou o retorno imediato dos servidores aos cargos, a Prefeitura descumpriu a decisão judicial. Postura que será reportada, segundo, né, a defesa deles, ao juiz que adotará medidas cabíveis. A prefeita Meire Catelani conversou com a nossa equipe mais cedo, recebeu a nossa equipe no gabinete e afirmou que ainda não foi notificada. Vamos ouvi-la. Nós estamos aguardando um pedido oficial, através do oficial de justiça, para que nós possamos subir esse pedido, né, para o Diário Oficial, para que eles retornem ao trabalho. A Prefeitura não foi notificada em nenhum momento, não teve acesso a essa documentação. Através do juiz e o oficial de justiça, não. Muitas pessoas que estão lá embaixo trabalhadoras disseram que muitas vezes vieram trabalhar e acabaram sendo coagidas, estão com medo. E qual que é o seu posicionamento mediante a isso? Até porque é uma vaga que agora está liberado de voltar a trabalhar, mas elas estão se sentindo coagidas com medo. Como você enxerga esse ambiente que está se criando aqui na Prefeitura? Mas não existe isso, né? Porque, na verdade, essa determinação, os próprios funcionários, nós estamos utilizando os funcionários para cobrir essas vagas, e eu quero deixar claro, Larissa, a população não foi prejudicada em nenhum momento. Então, por quê? Porque nós remanejamos alguns funcionários, você sabe que a educação está em recesso, então nós utilizamos alguns funcionários, né, para que cobrissem essas vagas. Então, em nenhum momento houve coação, de forma alguma.
levantamentos feitos pela nossa equipe em relação a tudo que os trabalhadores e os servidores afirmaram para a gente anteriormente. Inclusive, a gente conversou também com o promotor que tem acompanhado todo esse caso envolvendo os concursos públicos de Badibacite. Ele conversou com a nossa equipe e falou que essa não é a primeira vez que ações de cancelamento, né, de anulação de concursos são então desenvolvidas no município. Uma história que começou em 2023 e é por isso que o Dr. Cláudio dos Santos conversou conosco e alertou também e mostrou diversas questões do que teria levado então o Ministério Público a tomar essa atitude. Vamos ouvir. Olha, o que vale é a notificação oficial, ou seja, ela tem que ser notificada pela Justiça, né, para poder cumprir a ordem judicial. E não ouvir comentários que aconteceu isso ou aquilo, que não tem nada de oficial, nada de formal. Então, ela só pode cumprir a decisão do juiz, né, essa ordem judicial, depois de notificada oficialmente. Aí sim ela tem que cumprir, certo? Mas antes disso aí não tem como. Ela não tem nem meios para justificar o cumprimento de uma ordem. Se caso a prefeitura não cumpra, né, essa determinação dentro de alguns dias, ela tem um prazo, é isso, para cumprir? Como que funciona? Pode ali estar cabível também, né, de outros prejuízos? Não, a prefeita, assim que ela for notificada da ordem judicial, e lá na ordem judicial está o que ela tem que fazer. Ela tem que simplesmente cumprir aquilo que o juiz determinou. Se é de imediato, se tem algum prazo, enfim, ela tem que regularizar o mais rápido possível a ordem, cumprir o mais rápido possível a ordem judicial. O promotor Cláudio esclareceu, né, algumas dúvidas que ficaram pendentes em relação a esse assunto e nos relatou também todo esse histórico, José, em relação a esse problema envolvendo os concursos. Segundo ele, várias provas, né, denúncias foram enviadas ao Ministério Público de pessoas que alegavam que o prefeito, então, na época, teria, então, feito, né, realizado esse concurso, porém, algumas pessoas ali já estariam selecionadas para assumir determinados cargos. Além disso, também ele pediu, né, fez o pedido de abertura de um inquérito policial para investigar e com isso conseguiu cumprir um mandado de busca na empresa que realizou o processo e, ou seja, chegando lá, viu então que se tratava de uma empresa que não estava em funcionamento, o que reafirmou ainda mais de que muitas questões ali de irregularidades então foram comprovadas. Por meio de nota, Josi, já para a gente encerrar, a defesa do ex-prefeito Luiz Antônio Tobardini afirmou que a decisão da prefeitura seguindo a recomendação do MP foi a precipitada ao entrar com a ação civil pública antes de concluir as investigações. O promotor, ao recomendar essa anulação do concurso, cria um impasse junto com pessoas que passaram no concurso e a prestação do serviço público municipal, gerando novos desdobramentos. Esse foi então o posicionamento do ex-prefeito, que foi então acusado, né, de todas essas irregularidades após o desenvolvimento desses concursos. Uma história um pouco complexa, Josi, que infelizmente tem afetado muito a vida desses servidores e que a gente segue acompanhando. Obrigada, Lari. A gente continua acompanhando mesmo, né? Porque, pelo visto, esse caso aí vai dar muito o que falar ainda, né? Entendemos que todo mundo aí que passou no concurso está sofrendo, está numa situação delicada, mas tem a questão da justiça também e dessas supostas falhas que ocorreram para que essa gente toda fosse contratada, né? Seguimos acompanhando de perto.